Olá, o Fenô na Rede está de volta e hoje a gente vai conversar com o Sérgio Bolliger. O Sérgio Bolliger é um parceiro de pensamento e um pensador importante de Martin Heidegger, que tem acompanhado grupos de psicólogos e psicólogas e ajudado a desbravar essa seara, da filosofia do Heidegger e da hermenêutica dele. Antes da gente começar a nossa conversa com o Sérgio, eu gostaria de convidar vocês que estão aí assistindo a gente a se inscrever no nosso canal para ajudar a rede a continuar balançando. Sérgio, muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Olá. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e vamos à nossa conversa de hoje. Eu que agradeço. Então, tá bom. Sérgio, para a gente começar a nossa conversa, você tem acompanhado há muitos anos, grupos de psicólogas e psicólogos que se debruçam sobre o pensamento do Heidegger como inspiração para a prática clínica, Em especial, um grupo que você acompanha lá na Grajaú, Que é um grupo que te acompanha, você acompanha há muitos anos, Imagino que vocês tenham construído muita coisa ao longo desse tempo. Você poderia contar para nós, em linhas gerais, as linhas de investigação que vocês vêm seguindo? Então, é uma experiência, desde que eu comecei a me dedicar mais à filosofia, eu fiz as contas, já faz uns 24 anos, Nossa. Desde esse tempo, a gente tem uma interlocução semanal com esse grupo de psicólogos, E o interessante é assim, o percurso da gente nessa interlocução entre a filosofia e a psicologia, que a gente acha mais interessante, é que ele cada vez mais aprofundou o foco em questões da clínica, que a clínica traz. Isso que é legal. Porque nessa experiência da filosofia, interlocução com o Heidegger, tem muito essa coisa de interpretação, a gente faz muitos grupos de interpretação das obras do Heidegger e se atém ao que tem lá, mas a clínica traz um monte de outras coisas que não foram abordadas explicitamente nessas obras. Então, acho que esse é o trabalho mais importante que a gente tem feito e que cada vez mais aborda essas coisas, Então, o interessante é isso, é que a gente, em vez de tentar encontrar temas da ontologia fundamental na clínica ou coisas desse tipo, ou das estruturas de mundo já explicitadas, a gente pega material da clínica mesmo e se pergunta, afinal de contas, qual é a estrutura de acontecimento disso e tenta elaborar em cima disso. Então é uma colaboração muito grande e é um desafio muito bom, porque, na verdade, vocês, psicólogos, são muito exigentes. E a gente vem da filosofia, começa, então é isso, é aquilo. Não é aquilo não, na clínica não é assim que acontece. Então é uma troca muito legal. Porque, por exemplo, o que aparece na clínica? O que traz na clínica tem um sujeito que chega lá e fala, eu vim do interior, sou de uma família assim, assado, e a minha mãe, não sei o que, a gente fala, que isso, O que é a minha mãe na estrutura do existir desse cara? Então, isso é uma coisa quase corriqueira, mas para a filosofia é um grande desafio, eu diria. Porque, como eles contam dos pacientes, digamos, ele, a partir do seu ser filho dessa mãe, fala dela, que é uma mãe singular, enquanto minha. Não tem ser filho e nem tem a minha mãe em ser e tempo, por exemplo. Quando ele fala isso, a gente percebe que a mãe, em ser e tempo, não tem mãe, mas tem o outro. Mas ela não é qualquer outro, Ela é um outro muito destacado e, na verdade, o ser junto, o ser com, na verdade. Ser com a mãe não é ser com outros, E o acontecimento dessa mãe
para o Heidegger, por exemplo, é estruturador. O acontecimento de nosso ser com cada uma de nossas mães é um acontecimento estruturador do nosso existir, muito importante. Então, como é que a gente pensa isso? Então, a gente tem essa linha de pensamento, né? Quando a gente fala que é estruturador, a gente fala que o acontecimento, por exemplo, tem aquela coisa que tem no Ser e Tempo, né? Parágrafo 4º, acho, que a questão de existir para cada um de nós é que a gente tem que lidar com poucas coisas que a gente escolheu na vida. Algumas que nos aconteceram e um montão que a gente já nasceu nelas. E uma delas é a mãe que a gente recebeu. A mãe é um destino nosso. E aí, como é que a gente estrutura o nosso existir com o nosso destino, com essa mãe que a gente tem, nosso destino de ser brasileiro, de ter cabelo encaracolado, o que é trazido para a clínica, que são coisas que estruturam o existir e que a gente encara como sendo aquilo que traça os fundamentos do nosso mundo, né? Então, como é que isso é apresentado, né, na clínica? E a gente percebe também que existe, também no Ser e Tempo fala que tem a questão da extensão, né? A extensão da existência. A extensão da existência, que ela, na verdade, é feita de decisões e acontecimentos e coisas que a gente já nasceu, que nos convocam para que a gente tenha que se haver com esse nosso destino. O que é esse nosso destino, né? Essa estruturação, não é qualquer uma, ela também é singular para cada um, mas ela é uma estrutura de existir, uma estrutura temporal, né? A gente ultimamente vem chamando isso a gente está fazendo, quando a gente olha por analogia com biografia, com existenciografia, sabe? A gente diz qual é a estrutura do existir, que de repente vem lá o pessoal da Graduação e coloca na mesa lá, a gente começa a discutir qual é a estrutura do existir que a gente está lidando lá. Sérgio, você falou essa palavra, eu achei muito interessante, existenciografia, né? Você acha que a gente poderia fazer uma leitura dessa palavra como um desenho da existência, como se desenha essa existência? A gente fala um mapa do existir mesmo. Na verdade, porque é como se a gente compreende o nosso existir a partir de coisas que têm pesos muito diferentes. E a gente se relaciona, alguns indo em direção, outros a gente se afastando. E como é que a gente administra o nosso cotidiano? E tem uma coisa que é importante, que a gente acha cada vez mais importante, que na verdade tem aquelas coisas que não estão no mapa e a vida põe na frente. E tem as coisas que tiram da frente. Então, como é que esse jogo aparece no que a pessoa traz para a clínica, né? É um mapa que também tem mistério. Não, ele tem mistério, ele tem uma articulação e aí ele tem o que a gente chama de uma desmecânica. Porque tem um funcionamento que de repente tem o inédito ali e que é o mais importante, que ele é uma relação com o que não está no mapa. Ele é sempre... O existir é uma relação com o que não está no mapa do existir, né? Então isso é como se a gente pegasse essa extensão da existência, né? E lá no Ser e Tempo está dizendo assim, e aí o que acontece no destino depende de cada geração e não sei o que, não sei o que. A gente pergunta para o segundo Heidegger, que resposta de como é que acontece os destinos, né? E como é que se estrutura a fundação do existir nisso aí. Então essa é uma linha que a gente ultimamente tem trabalhado bastante nisso.
Uma outra que eu acho que é correlata, mas que é muito ligada com isso, mas que ocupou a gente mais tempo antes, que é nesse percurso da existência, né? De repente a pessoa vai procurar auxílio terapêutico. E isso é um lugar de acontecimento, mas do quê? O que tem que acontecer nesse lugar? Né? Então a gente também investigou bastante isso. A gente tem lá uma cultura nossa a respeito, mas é uma coisa meio... Eu não sei se eu cheguei a comentar com você alguma vez a teoria do caminho, né, no Heidegger. É como se a estrutura do cotidiano nosso, né, fosse uma estrutura de descaminhos. A gente fica em descaminhos, esses descaminhos ancorados nesses fundamentos, né? E volta e meia a vida põe coisas na frente da gente que desestruturam esse funcionamento em descaminho. Em descaminho porque a gente acha que há coisas que querem maturar um caminho para se dizer. E às vezes a vida não consegue, a gente não consegue fazer isso. Então, isso seria, digamos, uma espécie de encomenda para a terapia, como um lugar onde acontece uma conversa e, na verdade, de começo ninguém sabe, mas há algo que quer se dizer. E como se todos os descaminhos fossem desconversas, né? E a gente tem que sair da desconversa e ver se de repente o que quer se dizer se diz ali como sendo, e a gente acha que isso tem a ver com trazer, encontrar o caminho de que um desses fundamentos de existir, ele consiga se abrir a outros sentidos que ele não guarda e que ele impede de acontecer na nossa existência relativamente àquilo que está sendo colocado. Então tem essa coisa de ser o acontecimento de um caminho. E a gente, há uns 10 anos atrás, a gente chamava isso de o caminho da conversa terapêutica, na verdade. Quer dizer, tem que ter um acontecimento de um dizer que não é nem do terapeuta e nem o cara pode saber dizer o que é, mas que tem que se dizer através dele e por ele, né? Então, e isso como sendo uma maneira de como é que a gente consegue, então, e como a gente consegue conversar sobre o que acontece lá, né? Sérgio, o que tem que acontecer ali, né? Você acha que daria para dizer, usando uma imagem, que essa conversa terapêutica, ela é fazer caminho em meio aos descaminhos? Ah, sim, eu acho que seria um bom jeito de dizer isso, né? A gente fazer caminhos ainda é um pouco fazer. A gente gosta assim, o caminho ele se matura. Ele se faz. É uma maturação. A gente não tem controle, né? A gente não tem controle e a gente não faz o caminho porque a gente não pode ainda, não tem tamanho para isso, não conseguiu ainda. Uhum. E aí, como é que isso consegue se maturar, né? Como é que pode maturar esse caminho? Um bom exemplo, por exemplo, de maturação de caminho, lembra que eu queria conversar com você sobre o seu livro, né, tal? Sim. Existe um dos possíveis. O caminho ele perfaz a partir de marcos, porque quando a gente quer, porque é como se alguma coisa se anunciasse, você não sabe o que é. Mas você, de repente, alguma coisa passa, é isso, eu me agarro em alguma coisa, e se eu me agarro naquela historinha, ou naquele acontecimento, eu vou... Mas o importante não é o que eu estou narrando, não, porque a pessoa falou comigo assim, assado,
é o que está querendo se anunciar e eu me agarro em coisas para que algo venha ao aparecimento, né? Então, há vários marcos e vários trajetos possíveis. Tem aquele diálogo do Heidegger, do caminho no campo, que é bastante ilustrativo, como essas coisas são erráticas, né? E me parece muito próximo do que acontece no que vocês me contam sobre o processo terapêutico, mas eu fiquei pensando no caminho da dor. A dor é um marco importantíssimo. A dor é um sinal. Onde tem dor, ela é um... Opa, aí tem. Quer dizer, é um lugar importante a ser trilhado, talvez, esse caminho, etc. Né? Não, e aí é uma outra linha de investigação que a gente trabalha lá, que é bastante interessante também, que é assim, para o acontecimento do espaço terapêutico, né, é vital, é importantíssimo a qualidade da presença e da pessoa do terapeuta. Então a gente discute também quem é esse cara que garante o lugar de acontecimento disso. Né? E aí a gente se pergunta sobre como é que acontece a existência e a construção desse lugar no mundo, do espaço terapêutico, a partir da disponibilidade dessa pessoa. Então a gente discute para essa pessoa o que é trilhar, a gente chama o caminho do terapeuta design analítico. A gente fala que esse caminho, como a gente também em outros cursos e outros públicos, eu falo assim, o caminho do artista, o caminho do político, o caminho do filósofo. O que é o caminho do artista? É o caminho daquela pessoa que fundou seu existir na possibilidade do acontecimento artístico. Né? Correlatamente, dá para dizer que só dá para ser um design analista aquela pessoa que também escolheu, né, fundar o seu existir na possibilidade do acontecimento design analítico ali, da terapia, do setting, né? E o que é isso, né? O que é a maturação para um existir de uma pessoa, da possibilidade de estar lá? E como nessa maturação, essa é uma questão para eles lá, a pessoa consegue cuidar de si e de conseguir saber quando, por exemplo, não está para ela. Quando que a coisa tira daquele lugar. Então é uma coisa também que é muito legal de colaborar com eles para eles contarem a experiência deles e como isso é difícil, né? Como isso é exigente e como que é preciso, no fundo, ter uma rede de suporte para as pessoas conseguirem suportar ter... Eu jamais seria um analista. Eu acho uma coisa dificílima. Mas conseguir criar esse espaço de existência disso no mundo, né? Construir essa morada desse negócio no mundo aí, para usar uns termos mais do segundo Heidegger, né? Então essa é uma outra linha também, uma linha também muito cuidadosa que eles trocam lá essas experiências deles, né? E como é que, na verdade, e tem várias coisas do tipo assim, como a gente fala assim,
que no existir da gente, a gente tem as coisas que a gente escolheu, tem as coisas que nos acontecem, e tem aquilo que a vida coloca na frente, né? E como é que a vida coloca na frente aquele cara que põe na frente das análises analista o limite dele, né? Como é que chega lá? Justo esse cara vem aqui pro meu colo e aí eu tenho que me haver com isso, e como é que isso é lidado entre eles, como é que isso acontece, como é que eles se apoiam nisso aí. Então, assim, é uma coisa muito bacana também poder acompanhar e colaborar um pouquinho no entendimento do sentido disso tudo e, na verdade, de criar como se fosse a possibilidade de botar essa conversa no mundo, né? E as pessoas começarem a comungar um jeito comum de poder falar uns com os outros a respeito disso. Então, eu acho uma delícia e um privilégio poder ter essa interlocução com esse trabalho. Parece que você os alimenta, né, com a filosofia, mas também é alimentado pela experiência, né? Tem uma troca mútua aí de poder contribuir, e é como se a filosofia e a clínica elas pudessem ter uma troca. Acho que talvez uma visão antiga a gente achava que só a clínica precisava da filosofia. Talvez a filosofia também precise da clínica, né? Não, pelo contrário. Na verdade, assim, há coisas que nem ocorreria a um filósofo pensar não fosse a base fenomenal que é trazida da clínica. Sabe assim? Há questões de como que acontece o existir que o mundo da filosofia, sem essa interlocução, ele está bem fundadinho nas coisas dele, e ele, de fato, eu acho que isso é importantíssimo, essa abertura e permeabilidade e interlocução mais ampla possível com todos os possíveis caminhos, né, de acontecimento. Aliás, é um dos temas do Heidegger, né, quando ele foi reitor, né, um dos temas dele era esse, né, por que as caixinhas não conseguem mais falar, porque se trata do mesmo, né, do acontecimento do ser ele mesmo, né? Maravilhoso. E Sérgio, nessa construção de vocês escreveram um livro, é isso? Ah, é. Então, eles, né? Porque na verdade é um livro a respeito do ser criança e da prática ludoterápica deles com as crianças. É um livro sobre ludoterapia, presidido sobre uma consolidada do pensamento sobre, caramba, o que é ser criança, né? O que é o ser criança? Então é isso. Eu colaborei o quanto eu pude, mas é a coleção do pensamento deles mesmo lá. Ele levou 10 anos para ser escrito. Escrito, reescrito, a gente ficava lá 10 anos, ficou pronto agora em setembro. É um recém-nascido. É um recém-nascido. Está agora estamos conversando com algumas editoras para ver, aí tem essa coisa toda de editoras que levam um certo tempo, mas ele eu espero que em breve ele nasça. Tá bom, quando ele nascer a gente vai divulgar aqui na descrição do livro, do vídeo, a gente altera a descrição para colocar, né, para divulgar e vocês poderem ter acesso, né, esse saber tão maturado, né, ao longo de tantos anos e tão cuidadoso, tão zeloso, né. Obrigado, viu? Bom, Sérgio, eu agradeço muito a conversa, poder me nutrir um pouco também do que é construído ali, que não me é estranho, né? Acho que não é estranho para nenhuma de nós que estamos nos deparando, nos debruçando com a psicologia, com a fenomenologia. Estou muito grata por você ter vindo aqui na rede com a gente, né? Ter contribuído. Mais uma vez quero lembrar vocês, se vocês gostaram, se inscrever aqui no nosso canal, que é o que ajuda a gente a continuar vivo, né? E continuar balançando a rede. Sérgio, prazer enorme recebê-lo. Espero que a gente possa conversar mais vezes sobre mais temas em mais redes por aí. Ótimo, eu que agradeço. Bom, muito obrigada.